Essa noite eu quero pensar com você numa mente, a mente focada. A mente focada em Cristo. Eu preciso focar a minha mente em Cristo. Olha o Evangelho de João, no capítulo 21, verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, às margens do Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Tinham 7 deles ali. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco naquela noite. Não pegaram nada. Olha a palavra de Pedro, o apóstolo Pedro. Vou pescar. Nós vamos com você. Logo depois da ressurreição de Cristo, aconteceram muitas coisas, várias coisas aconteceram. Uma coisa que chama muito a minha atenção, aquelas mulheres quando chegaram no sepulcro, que é de o corpo, que é de o falecido, não estava. Por que estão procurando aquele que vive entre os mortos? Elas foram correndo anunciar, Jesus ressuscitou. Quem creu? Não dá. É exigir demais da minha fé. Quando lemos, desculpa essa colocação, só para você entender, a palavra, a história, na frieza da letra, nós achamos até que nós estamos bem demais, estamos um pouquinho acima. Nós cremos, eu creio. Eu sei que você também crê. Mas e lá na hora do vamos ver? Na hora do... Aconteceram muitas coisas. Estas coisas, essas questões que aconteceram lá, são questões que aconteceram para despertar a minha fé. São questões que aconteceram para despertar a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Elas aconteceram para chamar a nossa atenção, para nos despertar nesse tempo que vivemos. Jesus passou 3 anos inculcando, essa é a expressão que está lá em Deuteronômio. Você vai inculcar essa palavra nos seus filhos, ou seja, vai colocar na cuca deles. Jesus passou 3 anos inculcando o plano de salvação de Deus na cabeça daqueles homens. E Jesus dizia para aqueles homens que o plano de salvação de Deus incluía morte, sacrifício, sepultamento e ressurreição. Agora me explica, você que é mais sábio que eu um pouquinho, como é que eu vou crer? Pedro, Simão Pedro, como é que eu vou crer num negócio desse? O cara está aqui comigo, ele ressuscitou o filho da viúva na entrada da cidade de Naim, eu estava lá. Ele ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias de morto, eu sou testemunha. Como que esse indivíduo vai morrer? Quem vai conseguir? Quem terá o poder de matá-lo? Percebe? Essas coisas surgem na mente do indivíduo. 3 anos, colocando no coração deles. É preciso, é importante, importa que o Filho do Homem seja rejeitado, ele seja morto e ressuscite ao 3º dia. O tempo todo falando isso. O tempo todo dizendo isso. O tempo todo... Jesus já havia aparecido a eles.
antes dessa aparição no mar do Tiberíades. Essa aparição é a terceira vez que Jesus aparece a esses discípulos, aos seus apóstolos. Eles já tinham visto Jesus. Meus queridos, eu falo assim com uma certa emoção, eu falo assim com um certo temor e tremor. Nós já vimos Jesus, nós já encontramos com Jesus, nós já estivemos com Jesus, nós estamos com Jesus, amém? Então, na hora do sapé caiaiá, na hora do couro comer do lobo, mente focada em Jesus. Eu já estive com Jesus, eu tenho uma experiência com Jesus, eu tenho uma experiência com Jesus, eu creio no Senhor Jesus. Lembra daquela expressão do salmista no Salmo 23? Ainda que eu passe no vale da sombra, ainda que, ninguém vai passar, não passaremos, é uma suposição, ou seja, é uma expressão exagerada para dizer que o Senhor está comigo em toda e qualquer circunstância. Ninguém vai passar no vale da morte, ainda que, mesmo que eu passe lá, o Senhor está comigo. Aqui estão 7 dos seus apóstolos, estão reunidos aqui. Parece que a impaciência, parece que a frustração tomou conta do coração desses homens. Tinha que ser Pedro, tinha que ser eu. Lá estava eu, representado na pessoa do apóstolo Pedro. Vou pescar. Vou pescar. O que é que Pedro está dizendo com essa palavra? Vou voltar à minha vida de antes. Quem não foi tentado a esta questão ainda, servindo a Cristo? Quem não foi? Quem de nós não foi tentado? Pastor na nossa casa não seria eu, seria o meu irmão. Eu não queria ser pastor. Tinha uma marcenaria boa, ganhava um bom dinheiro. Pastor? Ah, tá doido? Aí agora eu pergunto para você, quantas vezes, nesses 20 e alguns anos, essa marcenaria não rodou nessa cabeça? Quantas vezes essa marcenaria não voltou? Não existe marcenaria, não existe mais nada. Mas quantas vezes não existia mais rede de pesca, Pedro? Não existia mais nenhuma malha, Pedro? Não existe. Você entregou a sua vida a Jesus, não tem mais nada para você lá. Não tem mais nada para você. Fecha o foco na pessoa de Jesus. Vou pescar. A impressão que eu tenho quando lendo esse texto, o capítulo 20, o 21, durante essa semana observando esse texto, a impressão que eu tenho é que Pedro fez um retrospecto rápido, ligeiro, mal feito. Fez aquele retrospecto, falou, gente, ressuscitou, mas cadê ele? Foi para onde? Está fazendo o quê? Nós fazendo o que aqui nesse lugar? O que é que estamos fazendo aqui? Pedro fez um balanço rápido e porco, na sua vida, e ele percebeu então, de quando o Senhor Jesus o chamou lá na pesca, ele estava pescando. Pedro era responsável pela indústria de pesca, a indústria pesqueira da sua família. O Senhor Jesus o chama e disse para ele, vinde após mim, e eu vos farei pescador de homem, vinde. Ele deixou tudo e foi. Agora, a indústria da pesca, a pescaria pela família, ressurge na sua mente. Ele faz aquele retrospecto rápido. As frustrações aparecem. Aí começa aquela coisa, gente, eu era encarregado lá da empresa da minha família.
Eu era encarregado daquela empresa pesqueira. Eu estava ocupado nos negócios da família quando o Senhor Jesus me chamou. Deixei tudo. E agora? Deixei tudo. E agora? E agora? Meus queridos, uma coisa que precisamos observar é o seguinte: qual que é a sua posição diante de Deus? Vou um pouquinho além. Qual que é a sua posição diante do inferno? A sua posição diante do inferno é que você é salvo por Cristo Jesus. O inferno não pode te alcançar, porque você é templo do Espírito Santo. Você foi lavado, você foi remido no poder do sangue de Jesus. Amém? Diante do inferno, essa é a posição. Diante de Deus. Você é alguém que o seu vizinho olha e percebe: é servo de Deus. Lembra do Eliseu? Lá em Sunem, com a sunamita. A sunamita falou com o esposo dela: esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha notícia nenhuma sobre Eliseu. A postura de alguém que está com a mente focada, a mente focada em Cristo. Pedro não considerou a sua posição diante de Deus. Pedro era um líder. Pedro era o líder do louvor da PIB de Bela Vista do Paraíso. Ele não considerou que a sua palavra podia influenciar os demais. Ele não considerou que a sua palavra podia colocar tudo a perder. E eu vou pescar. Pedro não tinha responsabilidade alguma na decisão dos demais, mas influenciou. Foram levados pela falta de foco, talvez, do líder maior entre os apóstolos, Pedro. Eu vou pescar. Nós vamos com você. O seu líder, você é líder, você lidera. De repente na sua casa, só você de cristão, ou você e mais alguém, você é líder. Cuidado com a sua colocação. Vou pescar. Nós vamos com você. O texto vai dizer que eles foram pescar. Você acha que não sabiam pescar? Você acha que não sabiam? Você acha que tinham esquecido? Entraram no barco, remaram, eram remadores exímios. Eles sabiam onde jogar a rede, eles jogaram a rede, pescaram como antes pescavam. Deu tudo errado. Não era aquele o propósito, não era aquele o chamado, não era o foco aquele, não era mais peixe, não era mais pescaria, não era mais marcenaria, não era mais aquela vida sem Jesus. O propósito agora era bem diferente. Na segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 5, segundo Coríntios capítulo 10, verso 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, verso 4 e 5. O 4 vai dizer assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Verso 5: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta
contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Perceba duas coisas importantes que o apóstolo Paulo fala com aquela igreja de Corinto. Paulo está dizendo: as armas com que lutamos para manter a nossa mente focada não são armas humanas. Não são armas humanas. Ao contrário, são armas poderosas para destruir toda fortaleza. Então não ponha a culpa no inimigo, ou seja, não glorifique o inimigo com as dificuldades, com as adversidades que possam surgir no caminho, ou com as decisões equivocadas, porque as armas com que lutamos não são humanas, são armas espirituais, poderosas para destruir, poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Aí ele vai dizer, com relação à nossa mente: nós destruímos todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós destruímos esses argumentos. Destruímos todos esses argumentos. Nós levamos presos, cativos, levamos amarrados o nosso pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O foco, a minha mente precisa estar focada em Cristo. A minha mente precisa estar focada na pessoa de Jesus. O meu relacionamento com Jesus exige mente focada. Mente focada. Focada no poder da palavra. Focada no poder da palavra do Senhor nosso Deus. Não sei se você sabe, eu acho que sabe, você conhece um pouco mais que eu. Não sei se você sabe, mas não existe mais profecia. Não tem profecia. Eu tenho uma profecia para você. Sai fora que não é de Deus. Lucas, guarda no seu coração. Lucas, capítulo 16, verso 16. A lei e os profetas duraram até João. João, o último profeta. Toda a profecia se encerra nesta palavra. A minha mente precisa estar focada no poder da palavra de Cristo, no poder da palavra do Senhor nosso Deus, para eu não olhar para a marcenaria quando as lutas vierem, quando a frustração aparecer, para eu não trazer de volta. Eu tenho no meu coração o chamado do Senhor, o nosso Deus. Eu preciso ter a mente focada. Já viu falar no como cresce o número dos desigrejados? Como cresce os desigrejados? O número cresce muito. Já viu falar nisso? Os desigrejados crescem demais. Cresce porque a igreja não trata bem essa gente. Cresce porque a igreja não dá um trabalho para essa gente. Cresce porque não tem a mente focada em Cristo. A minha mente precisa estar focada em Cristo. Mas pastor, pelo amor de Deus, a nossa liderança, a minha mente precisa estar focada em Cristo. Pastor, pelo amor de Deus, eu não me deram nenhum cargo. A minha mente precisa estar focada em Cristo. Foco na pessoa de Jesus. Minha mente precisa estar focada no poder da palavra do Deus eterno. Eu preciso entender a igreja como agência do reino de Deus. O foco em Cristo. Primeira Igreja Batista em Bela Vista do Paraíso, agência do reino de Deus. Foco em Cristo, agência do reino de Deus. Eu trago alguma coisa para dividir com você, para compartilhar com você. As expectativas. As nossas expectativas, elas precisam ser transcendentes. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, ele num debate com os saduceus com relação à ressurreição,
Lá no capítulo 15, no verso 19, ele vai dizer assim: se nós esperamos em Cristo somente para essa vida, somos os mais infelizes ou os mais miseráveis de todos os homens. As nossas expectativas precisam ultrapassar essa esfera nesse tempo de agora. Daqui a pouco esse tempo não existirá mais. Daqui a pouco esse tempo não existirá mais. Daqui a pouco eu não estarei mais. Daqui a pouco você não estará mais. E o que será? Para quem será? A nossa mente precisa estar focada em Cristo, para que as minhas experiências com Deus, elas possam trazer para mim a esperança eterna. Para que elas possam trazer essas expectativas transcendentes, elas precisam trazer para mim esta esperança eterna. Pé na terra, cabeça no céu. Pé na terra, cabeça no céu. Pé nesse tempo, mente na eternidade. Com Cristo, a minha mente precisa estar focada em Cristo. Uma segunda colocação interessante: a minha postura no reino. A minha postura no reino de Deus. Nós fazemos pouco do reino, pensamos pouco no reino. Nós só vimos igreja, só vimos organização, não observamos organismo. Essa é uma organização. Primeira Igreja Batista, em Bela Vista do Paraíso, a rua tal, 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 número tal, escrita no CNPJ tal, 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 tal. Isso é organização. Isso é organização. A minha mente precisa transcender isso em Cristo. Esse é um organismo, esse é o corpo de Cristo. Aqui estamos reunidos como membros do corpo de Cristo. A minha mente precisa estar focada na pessoa do Senhor Jesus. Pedro não considerou a sua postura no reino. Vou pescar. Vou voltar a fazer o que fazia antes. A postura de Pedro influenciou outras pessoas. A sua postura, a sua atitude, a minha atitude, a nossa atitude pode influenciar outras pessoas. Lembra do Monte da Transfiguração? Lembra? Que coisa maravilhosa aquilo, espetacular. Pedro, Tiago e João. Quem apareceu? Moisés, Elias. Jesus, Moisés e Elias. Lembra que o Pedro me representou agora há pouco? Na decisão equivocada que tomou, lembra? Não, mas ele me representou também lá no Monte da Transfiguração. Ele estava ali assistindo aquela coisa maravilhosa, estupenda. Ele falou assim: Senhor, vamos fazer 3 cabanas aqui. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Nós podemos ficar aqui no tempo, nós ficamos aqui ao ocaso, não tem problema, vamos fazer 3 cabanas para o Senhor. A experiência de Pedro, lembra de Pedro? Essa colocação é para trazer para mim e para você a nossa postura, a nossa posição no reino. As experiências que temos com Cristo, elas não se renovam, elas são novas a cada manhã. O Senhor vai trazendo experiências novas. Eu não preciso e não devo ficar agarrado com aquelas colocações. Ou seja, a frustração não deve ter espaço quando o assunto é Cristo. A minha fé está firmada. A minha fé está firmada no meu Salvador. Mente focada em Cristo. Pedro teve a mente focada em Cristo quando ele teve um tete a tete com o Senhor, frente a frente, olho no olho, tete a tete com Jesus. Tete a tete com Jesus.
Você já ouviu dizer de alguém que muitos anos na igreja, de repente até no ministério, meu primeiro pastor da minha infância, eu tive muita oportunidade de conversar com ele tempos depois. Deixou o ministério bebendo muito, ele não deixou a sua família, mas era um ébrio no bairro onde estava a nossa igreja. E quando eu tomo posse na Igreja Batista, onde pastoreei durante muito tempo, eu fui lá falar com ele e falei: Gugu, você não quer fazer um concerto com Deus e ser membro da minha igreja? Já pensou, Gugu? Você foi meu pastor menino, agora eu sou seu pastor. Ele ria a beça, muito alegre, e disse: eu já fiz o meu concerto com Deus. Eu já tive o meu frente a frente com Jesus, tete a tete com Jesus. Pedro tornou-se uma outra pessoa, uma pessoa diferente, uma nova pessoa, depois do tete a tete com Jesus. Jesus encontra com aqueles homens, em particular com Pedro, e fala para ele assim: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Verso 16 do capítulo 21 de João. De novo, obrigado, irmão. De novo, novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus falou um negócio interessante com ele nessas perguntas. Você me ama? Você tem a mente focada em mim? Perguntou Jesus para Pedro. Você tem a mente focada? Sim, Senhor, eu tenho. Então, apacenta os meus cordeiros. Você tem a mente focada em mim? Você me ama? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Você consegue alcançar o poder desse encontro de Jesus com Pedro? Você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, você vai trabalhar com aqueles pelos quais eu dei a minha vida. Você consegue ver isso? Apacenta as minhas ovelhas. Você vai trabalhar com aqueles pelos quais eu morri para salvar. O que existe de mais precioso, o Senhor colocou na mão de Pedro. O Senhor colocou na mão de Pedro, naquele tete a tete com o Senhor. Tete a tete com o Senhor. Meus irmãos, eu quero caminhar para o encerramento, quero pensar com você algumas coisas, algumas lições que a vida traz. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreveu um livreto, é um livro fino. O nome do livro é Parábola do Bambu. Bota no seu coração, bota lá na internet, vale a pena. Salvo engano, 17 cru-cru, R$17. Compra lá, vale a pena. Parábola do Bambu. Ele começa esse livro dizendo que o neto foi com o avô para a fazenda, e lá na fazenda, entusiasmado, ia passar o final de semana com o avô, e de repente um temporal muito forte, muito vento, daqui a pouco um estrondo estupendo. O menino perguntou: o que foi, vô? Ele falou assim: amanhã nós vamos ver. E no outro dia cedo o menino: vô, vamos lá ver. Chegou lá um jiquitibá, uma árvore frondosa que tinha no pátio da fazenda, 3 homens de braço aberto para rodar em volta da árvore. A árvore tinha caído. E o menino perguntou: vô, como é que pode um negócio desse? Essa árvore dessa grossura caiu. Ah lá, vô, o bambu não caiu nenhum, não quebrou nenhum, o bambu está todo de pé. Aí ele falou: vamos ver por que a árvore caiu. Bateu a cavadeira no fundo da árvore. A árvore estava toda oca. Por fora verde,
aquela copa imensa, com uma sombra espetacular, toda verde, sinal de vida, mas estava morta. E ele vai dizer então, quando ele se volta para o bambu, ele vai falar sobre o bambu chinês. 5 anos para mostrar o broto, depois de plantado. Plantou hoje, daqui a 5 anos ele vai mostrar o broto. Diz o texto que ele desce, depois de plantado ele desce, vai procurar nas profundezas, as rochas, ele vai aprofundar as suas raízes, para depois ele crescer. Também diz o texto que ele chega a crescer cerca de 1,20 m num dia. Por que cresce tanto? Lembra da mente focada em Cristo? Quando a mente está focada em Cristo, eu vou aprofundar as minhas raízes na rocha que é Cristo. Aqui no mundo espiritual, aqui na causa cristã, só tem altitude quem tem profundidade. Eu preciso focar a minha mente em Cristo. Eu preciso focar a minha mente em Cristo, porque eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Preciso crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus.